Olá, sejam muito bem-vindos ao BHP Best Health Professionals, onde estão reunidos os principais e melhores profissionais da área da saúde. Aqui ao meu lado está a doutora Jordana Sandes, que é médica oftalmologista especialista em córneas. E ela também é mestre em Ciências da Saúde pela UFG. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela entrevista. Obrigada eu. Primeiramente, quais são as principais doenças que envolvem a córnea? Então, dentre as principais doenças que envolvem a córnea, nós podemos citar a ceratite, as úlceras de córnea, o ceratocone. Existem várias patologias sistêmicas que também podem estar relacionadas com a córnea. Por exemplo, algumas doenças reumatológicas, como síndrome de Sjögren, que provocam olho seco. E isso pode ter consequências muito severas para o paciente. Então, tem uma gama muito grande de doenças que podemos citar que envolvem a córnea. Doutora, o que é o ceratocone? O ceratocone é uma doença muito prevalente dentro da nossa especialidade, inclusive o que a gente mais trata dentro da nossa especialidade é o ceratocone, apesar de ter uma gama de doenças muito grandes. Então, o ceratocone ele leva a uma deformidade na córnea, a córnea ela adquire o formato realmente de um cone, por isso o nome ceratocone. O ceratocone ele tem uma prevalência maior em pacientes jovens, por isso que nós devemos dar devida importância, porque o paciente ele tem uma estimativa de vida grande e isso vai prejudicar muito no decorrer da vida dele, principalmente se tiver evolução da doença. Então, nós devemos diagnosticar a doença no início para poder intervir de forma a não deixar acontecer essa progressão, porque quando descobrimos o problema, quando a doença já está evoluída, só nos resta fazer o transplante de córnea, que envolve muitos riscos. Então, nós devemos sempre fazer o exame anualmente, de forma que consigamos diagnosticar a doença logo no início e impedir que chegue num ponto que o paciente realmente necessite de um transplante de córnea. Certo. E quais são as causas e o tratamento da doença, doutora? Já foi visto que a principal causa da doença é realmente a fricção dos olhos. Então, sempre que diagnosticamos um paciente com ceratocone, devemos orientá-lo quanto a isso para que ele evite realmente de coçar os olhos, já que além de desencadear a doença, o fato de coçar os olhos ajuda na progressão do problema, então nós devemos dar bastante ênfase quanto a isso. Em relação ao tratamento, nós temos como se fosse um estágio. No início da doença, o paciente consegue obter uma boa acuidade visual com óculos, mas com o avançar da doença, nós temos que partir já para outros tipos de tratamento, como lente de contato. Sabendo que a lente de contato ela não ajuda na estabilização do problema. Então, nós temos uma gama de opções de lente de contato atualmente. Nós temos as lentes de contato rígidas, que normalmente são as que dão a melhor visão para o paciente, já que elas ajudam na regularização dessa córnea. Nós atualmente já temos as lentes de contato gelatinosa para o ceratocone e atualmente as lentes esclerais e semiesclerais, que são lentes que dão um conforto muito grande para o paciente e também ajudam como a lente rígida na restabilização da visão do paciente. Além das lentes de contato, se o paciente tiver indícios de progressão do problema, eu não posso ficar esperando a doença evoluir. Então, eu devo passar para outros tratamentos que ajudam nessa estabilização. Dentre eles, nós podemos citar o crosslink, que tem como objetivo principal a estabilização do problema e não a melhora da visão. Então, tem maiores indicações em ceratocones mais iniciais, que o paciente ainda tem a visão boa. E nos casos que tem a progressão e o paciente ainda está com a visão já está com a visão muito ruim, o mais interessante seria a gente fazer um anel de Ferrara. Por quê? O anel de Ferrara, ele ajuda na regularização dessa córnea. E com isso, nós conseguimos melhorar a visão do paciente e, além disso, estabilizar o problema. Então, já foi visto que em 80% mais ou menos dos casos, o implante do anel ajuda na estabilização do problema. Se mesmo com o anel continuar evoluindo, aí sim nós indicamos fazer o crosslink pós-anel. Nos casos muitíssimo avançados, né, que são aqueles casos que não são bons mais para anel, aí sim a gente já tem que partir para a indicação do transplante de córnea. Sendo que o transplante de córnea também envolve vários tipos de transplante. Nós temos o transplante penetrante,
que é um transplante que nós transplantamos a córnea inteira do paciente, que tem mais índice de rejeição, e nós temos os transplantes lamelares. Os lamelares são aqueles transplantes que nós transplantamos uma parte da córnea do paciente e mantemos a outra parte. Os transplantes lamelares anteriores, que nós mantemos o endotélio, o índice de rejeição é menor, porque a parte da córnea que envolve maior risco de rejeição é o endotélio. Então, sempre que nós temos um paciente com ceratocone e temos a possibilidade de fazer um transplante lamelar, devemos dar prioridade para ele. E hoje em dia, nós temos também a possibilidade de transplantar somente o endotélio. Em pacientes que têm, por exemplo, uma distrofia de Fuchs, que é uma alteração que acomete o endotélio, a técnica tem evoluído tanto que nós conseguimos tirar o endotélio e transplantar somente essa parte, com a restabilização desse paciente muito grande, porque é uma técnica que não envolve sutura. Então, o paciente consegue ter uma restabilização visual muito mais rápida nos casos de transplantes endoteliais. Doutora, recentemente a senhora concluiu o mestrado. Fala um pouquinho pra gente sobre o tema e o que ele acrescentou para o tratamento. Então, meu mestrado foi sobre anel de Ferrara, né? Isso é um dos tratamentos, hoje em dia, mais importantes para o ceratocone. E eu fiz especificamente sobre um segmento de arco de 140. Então, esse tipo de anel não tinha ainda nenhuma publicação sobre ele. Então, nós deduzíamos que ele agia de uma forma na córnea do paciente, mas não tinha nenhuma comprovação científica. Então, meu objetivo era esclarecer melhor como que seria a alteração desse anel na córnea, objetivando conseguir resultados cirúrgicos melhores para o paciente, tanto em relação à escolha do anel, quanto em relação ao resultado cirúrgico visual mesmo e topográfico, né? O que seria topográfico? Seria a gente conseguir visualizar no exame as modificações que obtivemos naquela córnea em relação à regularização da córnea, que vai ter como uma consequência a melhora visual do paciente. Então, foi sobre esse anel de 140 graus de arco, que é um anel específico. Nós temos vários tamanhos de arco de anel e esse é um dos tipos. Então, os outros tamanhos de arco, já tínhamos trabalhos publicados sobre os outros e não sobre esse. Certo. Agora, uma dúvida muito constante também, como que funciona o transplante de córnea, doutora? Então, o transplante de córnea é um tratamento que envolve vários riscos e é um tratamento também que nós dependemos de doação de córnea. E atualmente isso é um problema público muito grande, porque aqui, por exemplo, no nosso estado, a fila de espera de córnea é em média de 1 ano. Então, o paciente fica esperando essa doação durante 1 ano e, às vezes, quando a córnea dele sai, às vezes já não está no estágio que nós buscamos fazer o tratamento, né? Então, assim, por exemplo, numa distrofia de Fuchs ou numa descompensação de córnea pós-cirurgia de catarata, que nós podíamos fazer um transplante e transplantar só o endotélio, quando nós esperamos esse 1 ano, às vezes não tem mais condições de fazermos essa técnica que envolve menos riscos e menor reabilitação para o paciente. Então, quando o paciente entra numa fila de transplante, ele vai ter que esperar essa doação, tá? E essa doação, ela tem uma fila única, então não adianta o paciente pertencer a um serviço particular ou um serviço do SUS, ele vai entrar nessa mesma fila de transplante. E para finalizarmos, como que funciona o pós-operatório desse tipo de cirurgia? O pós-operatório de transplante de córnea demora muito a reabilitação visual desse paciente, que em média é no mínimo 6 meses. Por quê? Porque nós damos em média 16 pontos na córnea desse paciente e a retirada de pontos só inicia depois de 3 meses. Então, com essa retirada de pontos que nós conseguimos ter essa reabilitação visual. Por quê? Porque com a retirada de pontos que nós controlamos o astigmatismo do paciente. Então, isso envolve um sofrimento muito grande para o paciente e, além de tudo, envolve riscos em relação à rejeição. Então, ele espera 1 ano para conseguir essa córnea, depois espera mais 6 meses para ter uma reabilitação visual e ainda tem um risco de rejeição para o resto da vida. Então, nós devemos realmente tratar o transplante como uma última opção, já que nós temos como evitar o paciente chegar nesse estágio mais avançado da doença.
Doutora, é possível o paciente buscar o tratamento de implante do anel de Ferrara no serviço público? Então, atualmente tem alguns serviços que já estão fazendo a cirurgia pelo SUS. Aqui no Serof é um dos únicos desses serviços que conseguimos fazer a cirurgia pelo SUS. E o paciente tem que dar entrada no serviço e entrar numa fila, na verdade, para conseguir fazer esse implante de anel. Esse início da cirurgia de anel pelo SUS foi aqui no nosso serviço foi há mais ou menos 5 anos. E já conseguimos fazer um volume muito grande de pacientes. Então, nós antigamente não conseguíamos buscar esse tipo de tratamento, e isso era uma coisa muito ruim, então teve uma importância social muito grande. Você permitir que um paciente que tem o diagnóstico de ceratocone consiga o tratamento pelo SUS, não tem uma demora tão grande quanto o transplante, evitando assim que ele chegue ao ponto de realmente ter que fazer o transplante. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada eu. E se você quer saber maiores informações sobre os profissionais da área da saúde, acesse o site bhp.life e seja mais uma vez muito bem-vindo ao Best Health Professionals.